Sejam todos muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com a professora Aline Barbosa, professora da FGV. Professora, um prazer lhe receber aqui conosco. Prazer é meu, Daniel. Obrigada pelo convite. Prof, posso chamar de prof? Não tem problema? Pode, adoro sim. chamar de prof. Nós acabamos de conversar um pouquinho agora, exatamente uns 10 segundos atrás, sobre a tua parte que te formou em filosofia. Me conta um pouquinho de você, pessoa física, como é que surgiram a parte filosófica. Me conta um pouquinho da sua vida, vamos lá, deixa eu ver. Bacana. Eu sou formada em comunicação social, foi minha primeira formação, tá? Atuei com marketing em empresas por muitos anos, fiz uma especialização também em comunicação, e aí começaram a surgir alguns convites para eu dar aula. Sim. E aí eu falei... Isso aonde, prof? Curitiba? Em São Paulo. São Paulo, tá. Isso, eu sou nascida no litoral de São Paulo, Tá. em Santos. Certo. E aí, com esses convites para dar aulas, né, foi surgindo aquela vontade de me aprofundar um pouco mais no conhecimento, me preparar um pouco mais também para poder dar aulas mais contributivas. E aí eu fui fazer um mestrado em administração e depois fiz meu doutorado também em administração na FGV. Uhum. Fiz um período de doutorado sanduíche, né, um semestre em Boston, na Bentley University. Sim. E quando eu estava no meio do doutorado, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa, gosto muito de entender, de aprender, de conhecer, e aí surgiu essa ideia de fazer filosofia. E aí eu fui fazer uma licenciatura em filosofia, Nossa. Comecei do zero, junto com o doutorado, né? E então eu estava lá aprendendo filosofia e escrevendo minha tese de doutorado. E aí eu terminei meu doutorado em 2019 e terminei a licenciatura em filosofia em 2022. Por que né? filosofia, prof? Porque eu queria entender um pouco mais das raízes do conhecimento, entender um pouco sabedoria. mais da sabedoria, esse amor mesmo à sabedoria. E quando a gente faz um mestrado e um doutorado, a gente começa a entender um pouco mais de ciência, de pesquisa, a gente começa a tentar entender um pouco mais a profundidade das coisas. Então, eu queria me tornar uma pensadora. Pensadora. Não só uma pesquisadora. Então, a filosofia ela veio nesse caminho de conseguir responder para os meus alunos perguntas mais complexas e difíceis com um pouco mais de bagagem. Bagagem. Tu sabe que tu estás me comentando, eu também amo a filosofia. E isso é uma coisa que eu sempre li, né? Mas eu sempre li, mas nunca compreendi muito bem. Mas olha, eu também não compreendo muita coisa, tá? Fica tranquilo que a gente não compreende. Mas a gente tenta entendê-la. E conforme eu me formei em administração, né, fiz pós em TI, pós-MBA, na época existia inteligência competitiva pela fundação, né, fiz o meu mestrado também executivo na IBAP, Legal. na FGV, e eu percebi, isso que tu estás comentando é muito interessante, porque eu percebi no mestrado essa parte de compreender mais a fundo, porque quando a gente lê um artigo, a gente lê quais foram as fontes daquele artigo, e aí a gente vai pegar aquelas fontes daqueles artigos e vai atrás das fontes daqueles artigos. Aí tu começa a ler outros artigos e tu começa a entender até que tu chega, digamos assim, na criação, digamos, né? E uma coisa que eu percebi muito é que sempre tem uma base filosófica. Sim, e o mais engraçado é que grandes ideias que a gente ouve hoje, Sócrates, Platão, Aristóteles, ou antes até os pré-socráticos já falavam há muito tempo. Então, os questionamentos e as ideias que a gente tem hoje já eram questionamentos do século IV, por exemplo, que era a época de Sócrates. Sim, e nessa visão... nós temos também o pessoal do estoicismo, Sêneca, né, Marco Aurélio, Epicteto, e eu percebo que existe uma certa conexão entre eles. Sim. Como você enxerga essa conexão? Porque, na verdade, se tu for olhar, se você olhar, é bem como tu disseste, os pré-socráticos, mas parece que eles seguem uma linha de pensamento, mesmo sendo de áreas completamente diferentes. Como que tu percebe isso, prof, hoje em dia? No século aqui, 21, onde a gente está. Parece que as pessoas estão voltando atrás? É isso mesmo? É porque a gente pode pensar que o mundo ele é cíclico ou que ele é linear. Então a gente pode olhar o mundo de uma forma assim, tem, né, começa aqui e vai indo até o final, ou em
em ciclos. Ciclos. E eu acredito muito que a gente vive em ciclos. Então, a gente percebe hoje que as pessoas estão voltando muito para a filosofia. Em tempos de inteligência artificial, a profissão do filósofo, ela ganhou uma importância gigantesca, coisa que há algumas décadas o filósofo ele era tido como, né, uma profissão talvez não tão importante. Na época de Platão, ele defendia na República, né, República na de cidade ideal de Platão, na polis perfeita, ele defendia a ideia do filósofo rei, que o governador das grandes cidades deveria ser um filósofo, porque o filósofo, além dele ter essa sabedoria, né, ele tem a ética, ele tem o comprometimento, ele não vai ter interesses financeiros, né, pessoais. Então ele defendia essa ideia de que o filósofo seria a pessoa ideal para gerir uma grande cidade. Então a gente vai, e aí a gente olha hoje, o filósofo ganha talvez, né, esse destaque Sim. de novo no mundo de inteligência artificial. Então eu percebo esses ciclos de idas e vindas, né? Mas uma coisa que é muito interessante é que a gente percebe que passa séculos, né? Séculos se passam e as perguntas continuam as mesmas. Por isso que eu entendo muito essa coisa cíclica. E tu acreditas que isso seria por uma... É meio estranho falar, mas é falta de desenvolvimento humano, capacidade humana? Será que o nosso foco acabou sendo somente tecnológico, digamos assim? Os pensamentos acabaram ficando no espaço-tempo? É que assim, a gente vive muito pouco, né, quando a gente pensa no universo como um todo. Sim, A gente é uma poeira muito pequena. E a complexidade humana, ela é muito maior do que, de fato, a nossa mente consegue alcançar. E quando a gente, por exemplo, o meu trabalho final de filosofia foi sobre o Banquete de Platão. Era muito comum que naquela época os pensadores, os artistas, músicos, eles se reunissem por dias, assim. O Banquete de Platão durou mais de uma semana. Conta um pouquinho do Banquete de Platão, então. O Banquete de Platão foi, de fato, um banquete, né, que Platão organizou, e ele reuniu Sócrates e diversos outros filósofos para falarem sobre o amor. Então, eles ficaram esses mais de 7 dias falando e pensando e discursando sobre o que era o amor. E aí cada pessoa ia lá e dizia, olha, o amor é isso, o amor é aquilo, e cada um, né, tinha a sua ideia. E aí é muito interessante porque Sócrates, né, e aí ele apresenta Diotima, que a minha ideia era falar de uma mulher na filosofia, que nós não temos tantas conhecidas assim, a gente precisa pesquisar. É verdade. Não é que nós não temos filósofas, nós temos várias, mas conhecidas a gente tem poucas. Sim. A gente vai conhecer ali Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Angela Davis, as que são mais famosas. Mas a gente tem dificuldade aí de conhecer uma Hipátia, por exemplo, a própria Diotima, que se colocava mais como uma sacerdotisa, não como uma filósofa. Vou ter que te interromper, prof. Sacerdotisa. Qual o significado de sacerdotisa? A sacerdotisa, ela vai ser uma mulher que vai ter um conhecimento ali, né? Que ela vai ser detentora de um conhecimento. Mas ela não se colocava de fato como uma filósofa. E é muito interessante, porque me perguntam assim, você é filósofa? Eu falo, olha, de formação eu até sou. Mas se colocar como um filósofo é até meio estranho. É pesado, parece. Tem uma carga. Então ela não se colocava assim. Mas é muito interessante porque Sócrates, que é tido como o pai da filosofia, o pai da ética, ele dizia que ele aprendeu sobre o amor com Diotima. Então ele se colocava na relação com ela como um aprendiz. E aí, não se sabe se Diotima estava ou não no evento, né? As fontes, né, divergem, mas o Sócrates, ele vai falar que o amor ali é essa busca pela imortalidade, né, essa busca do humano de continuidade que ele aprendeu, então, com Diotima. Enfim, então, esses pensadores, esses artistas, eles se reuniam por muitos e muitos dias para discutir sobre um assunto. Um assunto somente. Hoje, a gente vê um vídeo de 30 segundos e acha que já entendeu sobre um assunto. Sabemos tudo. 2 dias eu já sei como fazer o marketing da empresa. Eu faço um curso de 3 dias e eu virei um especialista naquele assunto.
Então, naquela época, que não tinha TV, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada de distrações como tem hoje, as pessoas, elas dedicavam dias e dias. E aí, durante o banquete, tinham apresentações musicais, tinha de fato o banquete, eles bebiam tudo, então os pensamentos, as Iam ideias iam Mas longe. tinha alguém que anotava essa história toda? Por isso tem o banquete de Platão, né? Então é Platão ali que escrevia, Sim. né? Enfim, tem outros, né? Outros momentos como esse, mas o banquete de Platão ficou muito famoso. Então, quando a gente para pensar hoje, o conhecimento ele é muito superficial, ele é muito raso. Então a gente volta para questões antigas que não foram respondidas nem por pessoas que tinham uma profundidade, uma complexidade maior de pensamento. Entendi. A gente não alcança mais isso. A Mas gente é não por causa da alcança. velocidade nossa, porque a gente acaba não indo para um... hoje, tanto que dizem, né? Nossa maior dificuldade é viver o agora. É o momento. Sim, Né? sim, Que a senhora, vou sim. passar 2 horas sem telefone. Chega. Então, inclusive, como eu comentei com você, a minha experiência de todo ano passar 10 dias vivendo como Então, me conta um monja pouquinho dessa história. é exatamente para isso, para poder viver o agora. Então, Então, uma vez por ano... Uma vez por ano, durante 10 dias, eu vou para um curso chamado, um curso de meditação Vipassana, Tá. em que a gente vive 10 dias como monges. Então, a gente não tem acesso ao mundo externo, nem telefone, a gente não leva nem livro, nem papel, nem caneta. A gente vai basicamente com as coisas pessoais, e lá a gente passa 12 horas por dia meditando, e as outras 12 horas a gente descansa, se alimenta, a gente faz voto de silêncio, a gente faz a última refeição às 11h30 da manhã, a gente faz longos períodos de jejum, e tudo isso para a gente viver no presente, para a gente se conectar conosco, porque quando a gente nasce, a gente é instigado e incentivado a explorar o mundo externo. Isso é um microfone, deixa eu ver como funciona esse microfone, isso daqui é uma caneca, como que funciona, para que serve? Se eu derrubar essa caneca, o que acontece? Então a gente vira um explorador do mundo externo, Tá. e a gente esquece de olhar para si. O si mesmo. Então a né? gente não sabe explorar o mundo interno. Então, por exemplo, o nosso coração bate ali umas 70, 80 vezes por minuto. A gente não sente nenhuma dessas batidas ao longo de 24 horas. A gente não está acostumado a olhar para si. Então, nesse curso, a gente aprende a viver o momento presente, olhar para si, olhar para dentro de si e entender como que é essa relação mente e matéria. Como que a minha mente se relaciona com o meu corpo? O que que acontece no meu corpo que eu não estou percebendo? Isso é para trazer a gente para o momento presente, né? E entender a lei, né, da impermanência, que era o que Heráclito falava lá, Heráclito que é um pré-socrático, quando ele falou aquela frase: nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é mais. Então, com esse curso, a gente aprende isso. É uma coisa muito simples, né? Quando a gente tem uma coceirinha, a gente vai lá e coça, né? Se a gente não fizer isso, né, deixar coçando a pele, ela vai parar. Sozinha, você não precisa coçar, ela vai parar. Vai parar. Por quê? Porque é isso, o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro se modificando. A gente pensa que as coisas são estáticas porque a gente vê elas sólidas. Mas são milhares de partículas atômicas que se movem muito rapidamente e que formam essa solidez. Mas isso está o tempo inteiro se decompondo e se modificando. A gente também. Então, essa ideia de que tudo é impermanente, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não está mais. Então, esse curso é para a gente desenvolver esse entendimento dessa impermanência da nossa existência e de tudo que existe no universo. E como isso se conecta, né? Falando que a gente tinha comentado o nosso triângulo, né? Nosso corpo físico, nossa mente e a alma. Como que você enxerga a alma nesse processo? Seria como a gente se enxergar de fora? Como que a gente conecta isso dentro da filosofia? Então, o que acontece? Quando a gente faz esse curso, né, a gente aprende a controlar mais os nossos impulsos. As emoções. As nossas emoções, porque você começa a se entender melhor, tá? A filosofia, ela vai ter diversos entendimentos do que é a alma.
Tá? O próprio Platão e Sócrates, eles entendiam a alma de uma maneira diferente da que a gente entende hoje. Então, eles acreditavam que a nossa alma, ela detém todo o conhecimento. Então, Platão, por exemplo, ele dizia que a alma, ela estava num lugar chamado hiperurânio, né? E lá ela contemplava toda a verdade. Então, ele acreditava... e aí isso ele herdou de Sócrates, esse conhecimento. Eles acreditavam que toda a verdade sobre todas as coisas estão na nossa alma. Sócrates dizia que mesmo que você não saiba a verdade sobre algo, essa verdade existe em algum lugar. Então ele acreditava numa verdade única e absoluta. Eu não tenho acesso a essa verdade, mas ela existe. Mas quando a nossa alma estava lá contemplando esse hiperurânio, que, né, essa fonte de Eles chamavam de alma naquela época? Sim, a alma. E a alma é a parte que a gente entende hoje lendo Platão, é a consciência. Tá? Então, para ele, a alma é isso, é essa consciência, não é o espírito que a gente... Sim. Tá? Então, para ele, é essa consciência. E aí, o que acontece? Isso é história de Platão. Ótimo. Platão maravilhoso, histórias incríveis. Então, Platão, ele diz... A ideia dele era o quê? Essa alma, quando ela saía para entrar num corpo, ela caía. E quando ela chegava, na queda... ela se esquecia de todas as verdades que ela havia contemplado. Por isso que quando a gente nasce, a gente não lembra de nada. E para Sócrates, conhecer é relembrar. Por isso que Sócrates ficava em praça pública, enchendo a paciência de todo mundo, fazendo 1000 perguntas. Porque ele entendia que a maiêutica, né, que é essa arte de fazer boas perguntas, e grandes cursos de oratória hoje usam a maiêutica socrática, que é a arte de fazer boas perguntas. Para Sócrates, se eu fizer a pergunta certa para você, eu vou te ajudar a relembrar aquilo que você contemplava lá no hiperurânio. A verdade está dentro de você, você só precisa lembrar dela. Precisa ter a pergunta certa. Exato, mas isso era viagem lá de Platão, de Sócrates, porque hoje... Isso vem da teoria do inatismo, né? Inatismo. Que todo conhecimento ele é nato. Tá dentro de você. E hoje a gente sabe que não, né? A gente já tem teorias mais avançadas do construcionismo, do interacionismo, que a gente vai aprendendo conforme a gente interage com o meio ambiente, com as pessoas, com a sociedade. Então... Mas o que fica para a gente hoje disso, né? Então, a mãe de Sócrates era parteira. Né? E ele falava que a mãe dele trazia pessoas para o mundo e ele trazia ideias, né? Ele era parteiro de ideias. Muito bom. A história é muito legal. Então, Sócrates, ele fazia isso. Ele ficava fazendo perguntas, porque ele queria ajudar as pessoas a de redescobrir, né? Relembrar a verdade. Por isso que ele falava que ele não sabia de nada, eu só sei que nada sei, porque cada um vai relembrar, né, a sua própria, vai recobrar aí sua própria lembrança, né? Entendido, prof, e tô gostando. Adoro esses assuntos. E, então, mais ou menos, se comentar essa questão relacionada aos átomos e a mudança nossa instantânea, sempre. Sim. Tem também Nassim Taleb, né, com Antifrágil, que comenta muito sobre isso, né? Que o contrário do frágil não é forte, não é firme, é o antifrágil. Isso é um conceito que eu acabei achando que, se você for olhar, a gente está falando lá, por exemplo, de Darwin, na época que é o que melhor se adapta. Exato. Né? Então, me veio agora na mente, eu gosto muito, e sempre comento sobre o Nassim Taleb. É a brincadeira de que cadê os dinossauros e as galinhas estão aí até agora, né? Exatamente, né? Exatamente. E, prof, com relação a FGV, me conta um pouquinho dessa história. Você fizeste um mestrado, foi no Rio, em São Paulo? Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo? Lá na EASP mesmo? O meu doutorado, sim. Tá. E o teu doutorado, então, você fizeste sanduíche, isso, uma parte aqui, uma parte lá. Aí a filosofia, licenciatura em filosofia, correto, né? Fizeste aonde? Fiz na Mackenzie, em São Paulo. Na Mackenzie também em São Paulo. Isso. E o que te levou a fazer a filosofia em si? Era algo que... você já respondeu, mas eu estou lhe perguntando se essa sua visão vinha desde quando você era pequena?
Jamais. Jamais? Não, nunca pensei em cursar filosofia. Sempre fui uma pessoa... os mais jovens vão ouvir, talvez não vão saber do que se trata, mas quando eu era criança, meus pais compravam aquelas enciclopédias. Sim. Né? Tinha a Barça, mas não era... Isto é também, a gente fazia, juntava. Isso, então eu tinha Atlas, né, que eram livros gigantescos de mapa mundi. Então, desde muito nova, eu sempre tive muitos livros em casa. Então, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu sempre fui uma amante do conhecimento. Mas nunca pensei em filosofia, tá? A filosofia veio mesmo ali na época do doutorado, que veio se... Poxa, né? E aí junto com o meu companheiro, né, que também tem a mesma jornada que a minha, também é professor na FGV. E aí a gente falou, poxa, a gente estava sentindo falta de... Né, de estressar a mente com o pensamento? Não! Mas a gente sentia falta de ter alguns embasamentos, de ter algumas respostas. E a gente tinha lido O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, eu acredito que tem que ser o primeiro livro. Start, é o Start, né? E aí, nas conversas com ele, e altos debates, e a gente, né, os nossos alunos brincam, falam assim, nossa, o dia a dia de vocês em casa deve ser divertidíssimo, né? Porque vocês devem fazer altos debates e brincam. Se vocês tiverem filhos, com 2 anos a criança já vai ter um artigo publicado num top journal. Então eles brincam muito com a gente. Então nessas nossas conversas surgiu assim, poxa, vamos, né, tentar aprofundar mais. E como que a gente pode fazer? Pô, vamos fazer uma licenciatura. E foi uma licenciatura, também teve isso. Porque... uma coisa que as pessoas acham que quando você faz um mestrado e um doutorado, você se prepara para ser professor. Bom, começando por aí. E não é isso. Né? No mestrado e doutorado você aprende a ser pesquisador. Okay. Né? Você se torna um cientista social, por exemplo, se tua área for área de humanas. Né? E pouco se ensina sobre sala de aula. No mestrado e no doutorado. A gente não tem aula para ser professor. Como que você lida, principalmente com andragogia, como que você lida com isso? Não tem nada disso. E a minha primeira formação foi um bacharelado, e eu já era professora, e eu falei, poxa, eu sinto falta de ter um pouco de conhecimento de fato, de pedagogia, de sala de aula. E aí eu uni 2 coisas, eu aproveitei para fazer a licenciatura e filosofia para ter essa... Então eu tive várias disciplinas, Piaget, Vallon, Vygotsky, esses caras sensacionais, maravilhosos, aprendi coisas incríveis. Amei ter feito uma licenciatura, então era o que faltava ali, né, para ter essa base maior para a sala de aula. Por isso, também. Então, que você fizeste ou não, nada a ver com essa questão de ser professora? Não, eu já brincava de dar aulas desde muito cedo, né? Eu sofri muito bullying na escola, porque eu colocava a minha cadeira do lado da cadeira dos professores. Eu gostava de me sentir a professora ali, eu era assistente, que legal. Ajudava a corrigir as provas, fazia os exercícios na lousa, então eu sempre tive essa coisa. Quando eu fui fazer meu vestibular, eu quase fiz licenciatura em letras. Só que eu falei, poxa vida, né, eu vou fazer uma licenciatura em letras, eu vou virar professora, né, eu tinha alguma vontade de ser professora, mas não em tempo integral. Porque eu tinha aquela visão do professor que ganha mal, e eu queria ter uma situação confortável. E trabalha com o quê? E eu queria ter uma situação confortável, né? Não uma ideia de ser uma pessoa milionária, mas não queria... Entendi. E eu falei, poxa, como professora, então, ledo engano, né? Sim. Porque eu fui entender depois que o professor é aquele cara que pode ganhar R$800, mas pode ganhar R$80 mil. Correto. E eu conheço professores que ganham R$80 mil por mês, não é um projeto por mês. Então, o professor, ele pode fazer ter várias frentes, mas eu só fui descobrir isso no mestrado. Até lá, eu carreguei esse preconceito de que não, professora, né? E eu fui fazer o mestrado com a ideia assim, trabalho durante o dia, né? Você aqui uma executiva durante o dia, e à noite eu dou aula em programas de educação executiva. Tranquilo. E era o que eu estava fazendo, né? Só que aí, quando eu comecei o mestrado de fato, e aí eu percebi que eu poderia ser professora, pesquisadora, gestora acadêmica, mentora, consultora, que é o que eu sou hoje, todas essas frentes... Tens uma empresa de consultoria também? Tenho de mentoria também. Eu faço mentoria para ajudar mulheres que querem fazer transição de carreira. Explica um pouquinho.
Então, eu fiz uma transição de carreira, né? Opa. Então, eu era Da comunicação social? eu era do marketing, eu era consultora de marketing e eu fui para a área acadêmica. Né? Tá. Então, hoje eu sou acadêmica, eu vivo da área acadêmica 100% do meu tempo. Então, eu ajudo mulheres que querem fazer isso, ou querem ir para a área acadêmica também, ou querem virar gestoras, ou querem virar, né, CEOs, enfim, e não sabem como chegar lá. Então, eu faço esse trabalho de mentoria com elas, né? Todo esse entendimento de onde você está hoje, para onde você quer ir, apresenta as ferramentas, a gente tem feito essa construção também, é bem legal. Pô, que legal. Isso especificamente para o público feminino, é isso? Eu sim, aí o professor Marcelo é meu sócio e aí ele atende um público mais Tá. amplo, né? Tanto homens quanto mulheres. Eu só trabalho com mulheres, porque eu acho que é onde eu posso contribuir mais, né? Da minha experiência, porque mentoria é muito isso, né? Você não vai buscar um coach que vai te ajudar a enriquecer e o cara não é rico, né? Você vai buscar alguém que vai te dar uma mentoria. É porque que tu vai tem te uma dar um intimidade coach. maior quando tu faz mentoria. Exato. Então, eu entendo muito mais as dores de uma mulher que está no mercado de trabalho, uma mulher que encontra as barreiras de, né, o que a gente chama de teto de vidro, né? Teto de Quando vidro. ela bate ali e fala, poxa, eu não consigo sair daqui, ou poxa, eu quero virar mãe agora, como que eu vou cuidar da minha carreira? Então, eu entendo mais desse universo do que de um universo masculino. Então, tu podes contribuir mais para o feminino do que para o masculino. Sim. E eu tenho uma filosofia de que, de fato, eu já dispensei algumas mentorias quando eu percebo que eu não posso contribuir. Se eu não puder contribuir efetivamente, eu não vou Entendi. pegar seu dinheiro, por Sim, exemplo, sim, né? Entendi. Então... É porque o teu propósito em si não é simplesmente o financeiro. Exatamente. Então, eu busco trabalhar com pessoas que eu consiga, de fato, contribuir. Eu vejo essa contribuição maior com mulheres. E a gente vai estar presente no evento, né, nosso de liderança feminina. Existe alguma história? A gente terá muitas histórias, né, seja da área pública, né, seja da questão relacionada à parte de empreendedorismo, parte executivo. E eu fiz algumas entrevistas anteriores com mulheres da área pública, né, e elas comentaram várias questões relacionadas às dificuldades que elas tinham ou tiveram, né, porque passaram-se as dificuldades, né, já sabe-se como lidar. Entretanto, né, nunca se sabe o que vai acontecer na frente. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de liderança feminina, porque na minha concepção, inclusive no último podcast que eu fiz aqui com o Luiz, que é o fundador da Homens, ele tem mais de 200 clínicas de estética masculina, ele comentou exatamente sobre a liderança feminina, que na minha percepção, realmente, olhando hoje, eu percebo uma das questões principais para o futuro da liderança, que são as inteligências múltiplas. E isso é aquela história que nós conhecemos que as mulheres, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. É isso que é diferente do homem. Uma armadilha essa. É mesmo? Eu vou falar, inclusive, sobre isso hoje na palestra. Então não vamos então adiantar, mas, pois então, sobre liderança feminina, prof, o que tu podes contar um pouco sobre a sua experiência, seja você, né, Aline, ou das mentoradas, digamos assim, que você tivesse a oportunidade de viver. Bacana. Eu brinco, né? Eu falo assim, quem mandou queimar o sutiã, né? Aquelas mulheres foram lá queimar o sutiã e agora a gente precisa trabalhar, estudar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, ficar bonita, ficar em forma, né? Por que queimar o sutiã, né? Eu brinco às vezes quando eu tô nesse contexto com a mulherada, porque de fato a gente lutou muito para conquistar um espaço, mas a gente só acumulou funções. Né? Então, hoje ainda se espera que a mulher seja a esposa, dona de casa, mas ela também precisa contribuir com as despesas da família. Então, hoje, a gente percebe que uma família de classe média, por exemplo, em que só o marido trabalha e, sei lá, tem 2 filhos e esse homem é o provedor principal de renda para pagar a escola dos filhos, para pagar todas as despesas e tudo mais, fica inviável.
né? Então, hoje, a forma como a gente se constituiu enquanto sociedade, é importante que o homem e a mulher trabalhem, né? A gente precisa dessa união. Eu falo sempre para o meu companheiro, os projetos que a gente conquista vêm muito da força da nossa união, financeiramente falando, tá? E então, quando a gente tem uma mulher que hoje ela precisa ocupar uma posição numa organização para que ela também contribua com essa renda, o que se espera é que as outras coisas que antes, né, estavam nessa função, o homem trabalha e a mulher trabalha em casa, o homem trabalha fora, a mulher trabalha em casa, se agora essa mulher está trabalhando em casa, então a gente tem que ter um equilíbrio, né, uma harmonia. E o que a gente sabe que acaba não acontecendo muitas vezes, né? E aí muitas dessas mulheres vão acabar, de certa forma, explorando outras mulheres para cuidar do filho, cuidar da casa, né? No trabalho ali doméstico. Então, aí eu não vou entrar nessa pauta. Mas assim, tá bom. Que aí seria uma outra, né? Outra. Mais 3 podcasts pra gente falar sobre isso. Mas então, essa mulher hoje, ela tá cansada. Ela tá esgotada, ela tá sobrecarregada, porque a mulher, muitas vezes, quando ela tá em posição de liderança, ela também tá maternando. Ela tá, então, também maternando a equipe, maternando o líder dela, maternando as pessoas das outras áreas, porque se espera muitas vezes isso da mulher, que ela cuide. Né? Então, assim, ela vai dar conta de fazer isso, ela tem que fazer isso. E a mulher, ela se sente naquela obrigação muitas vezes, e aqui eu tô falando, eu tô generalizando. Não, generalizando, tá? ok. Mas a mulher, muitas vezes, ela se sente nesse lugar de, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta disso, porque senão, né, eu não faço com que o meu lugar seja um lugar de mérito, né? Enfim, tem muitas camadas aí, tá, Daniel? É um assunto mais complexo, mas assim, o que eu tenho visto, de maneira geral, são muitas mulheres que precisam conciliar a vida pessoal com, né, o ser mãe, o ser esposa, filha, irmã, tia, com também ser gestora, né? Então, eu falo muito com as minhas mentoradas assim, é isso que você quer? Você tem certeza que você quer ocupar um cargo de gestão? Porque quando você vira um líder, e aí vamos falar de pipeline de liderança, né? Quando você vira um líder, você não é mais um fazedor, né? Você não é mais uma fazedora, agora você vai fazer. Né? O Ramcharan fala isso do livro dele, né? Você agora vai fazer. Então você vai ter que mobilizar recursos para que as pessoas façam as coisas que antes você fazia, mas agora você não faz mais. Só que no dia a dia das empresas não é bem assim que acontece. O gerente médio ali, eu brinco, né? Ele é um analista sênior de luxo para muitas empresas, porque ele continua sendo um fazedor. Sim. Né? Pouco tempo da agenda dele sobra para desenvolver pessoas, para se desenvolver. Que é o que realmente seria a sua função. Para o planejamento estratégico, para a ponte entre áreas, que é o que se espera de um líder que vai orquestrar. Então eu falo, você tem certeza? Porque a hora que você vira líder, você vai acumular um pacote grande aí de atividades, além de todas que você tem. Por que você quer ocupar essa cadeira? Então, fazer essa reflexão, porque é exaustivo, né, para muitas mulheres esse lugar. E, especialmente, porque muitas delas estão só ocupando um lugar, que é o que a gente vai falar na palestra hoje, né? Elas ganharam um lugar na mesa, mas não têm direito a voto nessa mesa, você está só ocupando uma cadeira muitas vezes ali, né? Então, as mulheres, elas estão chegando a alguns postos de liderança, mas quantas estão de fato tomando decisões estratégicas? Quantas de fato estão na minha percepção, opinando? Não tinha pensado, para mim, se está na posição, está na posição. Depende da empresa, né? Depende da posição. A cultura da empresa, isso? Porque assim, ó, quando a gente pensa na gerência média, hoje a gente tem um número legal de mulheres que ocuparam a gerência média, mas elas é o teto de vidro, elas não passam daqui, muitas. Quando você olha para diretoras, presidentes, CEOs, esses cargos mais C-level, cargos mais estratégicos e de fato tomadores de decisão da empresa, eles são ocupados majoritariamente ainda por homens. Então, a gente conseguiu passar alguns degraus, a gente chega na gerência média, mas a gente sabe que o gerente médio não toma decisão estratégica. Sim, ele acaba controlando pessoas e fazendo. Exato, né? E até mais fazendo. Então, quando a gente fala de esferas mais altas de poder, de fato, a gente tem menos mulheres. Na política, então, cerca de 17% só das posições políticas são ocupadas por mulheres, tá? De todos os cargos políticos do Brasil. Então,
quando a gente olha isso, a gente pensa assim, as mulheres elas estão ocupando ali alguns cargos, né? Mas os cargos mais, então assim, tem prefeitas, tem várias prefeitas, mas quando você vai para governadora, senadora, presidente, aí você praticamente não tem mulheres, né? Então assim, tem mulher na política? Até tem, mas onde? Elas estão ali, vereadoras, prefeitas. Tem mulher nas organizações? Tem, elas são analistas, coordenadoras, supervisoras, gerentes. Mas quando a gente vai para esferas mais altas, de quem toma a decisão, de quem tem a caneta, a gente tem bem menos mulheres. E isso, eu para mim, como nasci numa concepção, lido de uma maneira tranquila, para mim, minha cabeça não entende. Né? É uma questão obviamente delicada da gente falar, mas você percebe que seria algo de geração, questões de mulheres não estarem tanto assim por uma questão, digamos, de gerações antigas que não sei, não desejam ter mulheres junto, como que tu é complicado, mas como que tu poderia explicar aqui da tua visão com relação a isso? É que assim, e aí por isso eu gosto da filosofia, tá? Por isso que eu fui pra filosofia. A gente não tem uma resposta única para as coisas, né? Tem um combinado de várias coisas. Então, a gente tem uma estrutura patriarcal da sociedade, né, do homem ser a referência, do homem ser o chefe. Então, a gente já tem essa estrutura mais patriarcal, que é natural da maioria das sociedades no mundo. Isso que eu ia perguntar, difere, isso que eu ia... Não, tem algumas mais, outras menos. Então, por exemplo, a Noruega, todo ano ela ganha, né? Mas ela fica em primeiro lugar em questões de igualdade de gênero naquele relatório do Fórum Econômico Mundial, Global Report Gender. Então, Noruega tem lá os melhores índices na média nos 4 requisitos, né, que é educação, saúde, participação política e questão salarial, né, oportunidades de trabalho. Nesses 4 itens, a Noruega, ela tem a melhor média. Então, ela fica lá como o país que tem a melhor igualdade de gênero. Mas não quer dizer que não tenha... são só métricas X, ok, né? Exato, até porque o Brasil, ele fica no primeiro quartil quando fala, por exemplo, de saúde. Porque no Brasil as mulheres vivem mais, as mulheres se cuidam mais, elas fazem mais exames, então tudo isso faz com que o Brasil, né, suba no ranking. Mas o quanto disso é participação, né, quem é responsável por isso? Então, a gente tem essa questão do machismo, né, do preconceito, a gente tem um desestímulo grande para algumas atividades. Então, por exemplo, algumas meninas quando vão fazer cursinho, e eu tô falando isso de experiências de pesquisas que eu fiz, meninas que estão fazendo um cursinho pré-vestibular em área de exatas, recebem muitos participam de um ambiente muito hostil, de piadas de colegas, piadas de professores, de que, se é um grupo só de meninas, então elas não vão conseguir fazer. Então, eu conheço meninas que foram para administração, mas queriam ter ido para engenharia, queriam ter ido para TI, áreas mais, que são das STEMs, né, das áreas mais exatas, e que não foram porque sofreram tanto preconceito no cursinho, que falaram assim, se no cursinho eu tô passando isso, imagina na faculdade, imagina quando eu entrar no mercado de trabalho. Né? Eu tenho uma amiga pessoal que ela era da área de marketing e ela falou assim, Aline, eu tô querendo fazer uma transição de carreira, eu tô querendo ir para a área de TI, mas eu morro de medo. Como que eu faço, né? Puxa, será que eu vou sofrer muito preconceito? E aí dei um super incentivo para ela, a gente não chegou a fazer uma mentoria, mas ajudei, né? Tinha uma amiga, tudo, ideias, vamos, claro. Troquei umas ideias. E assim, ela tá super feliz, foi para a Austrália, né, ela fez essa transição, fez um novo curso, tá atuando na área hoje, só que ela é a única mulher da área inteira de TI da empresa que ela trabalha. E aí apareceu uma oportunidade na Austrália para treinar uma equipe, desenvolver uma equipe lá, e ela ficou 3 meses lá na Austrália. Mas assim, ela falou, eu sei o preço que eu pago, só que ela é uma mulher lésbica, ela tem uma aparência de uma mulher lésbica não feminilizada. Sim. Então ela se veste mais camiseta, uma roupa mais, né? Então ela é lida naquele contexto não como uma mulher. Entendi. Por isso que ela passa mais... Mas
Tranquila. Sim, é como se assim, né? Tá tranquilo, tamo junto. Então se ela fosse uma mulher tipicamente Mulher, ok, feminina. Feminina, né? Se ela participasse dessa, né, dessa performatividade de feminilidade, talvez para ela seria ainda mais difícil atuar numa área de tecnologia. Enfim, Daniel, o que eu quero dizer é o seguinte: tem algumas barreiras, né, que são da sociedade, do mercado, enfim, que afastam essa mulher, e tem também mulheres que não querem. Né? Eu conheço várias mulheres que têm um prazer imenso de cuidar da casa, dos filhos, do marido, e gostam de fazer isso. Não, tudo bem, não tem... Né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Então, o que eu percebo é isso, assim, tem algumas barreiras que impedem essas mulheres de estarem também em alguns lugares, e tem mulheres que simplesmente não querem estar ali. Né, porque sabem que vai ser um desafio gigantesco, né? Entendi. Então, na verdade, são várias vertentes, né? Não é uma ou outra coisa em si. Eu pergunto porque, volto a dizer a mesma coisa, né? Como eu não tenho isso, na minha cabeça entre aspas, estranho. Né? Por isso que esses últimos podcasts eu acabei me voltando a isso, né? Para realmente, para compreender. Né, para compreender, porque a minha primeira grande líder, a mãe, né, e a minha segunda grande líder foi a nossa gerente geral lá na empresa, né, na Decision. Então eu passei muitos anos escutando ela, né, e percebendo essa maneira de funcionar, digamos assim. Então me ensinou muita coisa de como lidar, como compreender, né, essa parte relacionada à gerência. A empresa, ela não é grande, então literalmente tinha o fundador da empresa e ela. Né? Então era CEO, digamos assim. Né? Então eu nunca trabalhei em outras áreas, na área da alimentação, e sempre foi muito tranquilo essa visão, tanto que as nossas gerentes em lojas, por exemplo, eram mulheres, né? Na questão onde a própria educação, como eu comentei, professoras, nunca tive essa... porque eu fui criado muito assim, né? Então eu nunca... Faz toda a diferença. Pois então... Né? E é isso que eu ia perguntar. Então, realmente o ambiente, isso tudo leva a toda essa desenvoltura, digamos assim, tanto que tu comentasse, na área pública é muito difícil uma mulher realmente trabalhar nas áreas mais estratégicas. Isso realmente, sempre foi assim, então é uma cultura, digamos. De certa forma, sim, né? A gente vai reproduzindo isso, né? Era assim com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, e aí a coisa vai se... E como é que a gente quebra essa cultura? Olha, quando a gente olha dados, né, do próprio Fórum Econômico Mundial, da ONU, né, quando a gente olha esses relatórios, eles falam que assim, a gente vai levar... Até porque cento e tantos, 200 anos, né? Eu acho que tem algumas outras questões urgentes também aí, outras pautas urgentes. Então, guerras, crises climáticas, avanço da inteligência artificial, né? Até onde vai isso? Qual é o limite para a inteligência artificial? As gerações que convivem hoje, a gente tem 5 gerações que convivem hoje, né? Então, geração para todo lado, né? Millennials, Z, né? Não, tem os baby boomers, isso, o X, o Y, Z, isso. Os millennials e... A geração alfa agora, não é? Do meu filho é alfa. A gente tem a alfa que está agora com 14, 15 anos e que estão já entrando no mercado do trabalho. Não, mas os alfas, né, eles... Ainda não há um consenso, tá? De 2020 ou 2025 começa a geração beta. Eles não decidiram ainda. Mas pelo menos de 2020, quem nasceu até 2020 já é geração alfa. E o alfa tem aí no máximo 14, 15 anos. E se for considerar menores aprendizes, né, o alfa já está entrando no mercado de trabalho. Então a gente tem 5 gerações, desde total nativos digital, né? 150%, né? 1000%. Z e alfa. Sim.
os millennials, que estão ali no meio do caminho, que aprenderam a usar a tecnologia na adolescência. Sim. E depois a gente tem o Z e o X e Os baby. os babies, que assim, foram aprender tecnologia depois já de, né, muito mais antigos. Isso é uma coisa também que tá muito mais urgente até do que gênero, né? Então a gente tem tantas outras pautas também que estão ocupando espaços nas agendas das empresas, a própria competitividade, né? Enfim, então essa questão de gênero, assim, eu acho que ela tem ondas também, né? Então tem horas que ela cresce mais, tem horas que ela cresce menos. Então eu acho que a gente pode pensar num mundo mais igualitário, não só para gênero, mas para raça, para questões de neurodiversidades, para questões de identidade e sexualidade, para questões de gerações. Pensar nessa equidade, mas são construções que levam séculos, assim. O mundo está muito novo ainda, é isso? Ó, para você ver, olha que engraçado, né? Platão, voltando para a filosofia, né? Platão foi mestre de Aristóteles, né? Então eles eram homens do seu tempo e um tempo muito próximo, viveram juntos. Platão, ele vai falar da alma tripartite, né? Então, que as pessoas poderiam ter uma alma de bronze, de ouro ou de prata. E ele vai falar que se eu tivesse, por exemplo, uma alma de ouro, eu teria a alma de filósofa, né? A alma de pensadora. Lembro. E o que importa é a alma, não o sexo. Então, na República de Platão, ele vai falar que uma mulher ou um homem pode ser o filósofo que vai comandar a cidade. Porque se aquela pessoa tiver a alma de ouro, por exemplo, alma de ouro, ela pode ocupar aquela posição. Já Aristóteles dizia que a mulher era um ser incompleto. Que lá na fecundação, na gestação, faltou uma proteína, um não sei o quê, não virou homem, virou mulher. Não deu certo. Aí nasceu mulher. Poxa, um do lado do outro ainda. Cara, que louco. Não, Platão dava 10-0, com certeza. Por isso que, né, Platão aqui, te amo, porque é isso, né? É isso, não interessa se é homem ou mulher. Não, interessa a alma, interessa a tua capacidade, teu desenvolvimento, tuas skills. Exato, mas já para Sócrates, para Aristóteles, não, né? Então, se naquela época eles já se contradiziam, já não se encaixavam, agora a mesma coisa, né? Então eu conheço gente que fala assim, se eu pudesse eu não contratava mulher de jeito nenhum, mulher engravida, mulher vai ficar 6 meses fora da empresa. Pô, mas poxa, mas não muito. Friedman, né? Total, né? É uma visão. E você acha que hoje não tem isso? Na minha cabeça, é o que eu volto a dizer, não entra, né? É que você está num pensamento mais platônico, né? Mas tem gente que está num pensamento mais aristotélico. Ainda hoje, né? Então hoje a gente ainda tem isso. Entendi, né? prof. E já se passaram. Isso era século IV. Mas então, até lá eu até dava um desconto até, né? Por isso que eu falo assim, não, mas o pessoal antigamente eles eram machistas porque não tinham conhecimento. Não, Platão lá, ó, 400 anos. The King, digamos assim, já tinha dito. Então, é por isso que eu falei, é cíclico, né? A gente vem de épocas em épocas. Entendi, né? entendi. Que a mulher vai ganhando espaço, perde espaço. Prof, agora que a gente já está se aproximando do fim, eu queria que você, por ser mentora, professora, professora da FGV, né, trabalhar muito sobre essa parte de liderança feminina, e eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres de hoje, que têm essas dúvidas, porque eu acredito que isso seja um empecilho para tentar ser quem elas realmente são. Sejam os pré-conceitos. Entretanto, elas acabam também tendo esses pré-conceitos, claro, né, pela sociedade, pelo ambiente em si. O que a gente poderia falar para elas? Filosoficamente?
Não, essa é uma questão muito legal, né? E eu também vou abordar um pouquinho sobre isso mais no encerramento da minha palestra hoje. Porque eu acho que tem coisas muito legais quando a gente olha para as tendências globais. Tendências, tá? isso, certo. Exatamente porque a gente está caminhando hoje para um contexto em que, se as empresas não se renovarem, se elas não mudarem, elas vão deixar Antifrágil, de existir. né? Antifrágil. Exato. E aí a gente tem espaço para o novo, a gente tem espaço para o diferente, a gente tem espaço para o que é autêntico, para o que é de verdade. Né? Eu nem comentei com você, mas eu publiquei recentemente pela editora GEM, né, do Grupo Atlas, um livro Como Liderar as Novas Gerações. 36 passos para engajar a geração Z. Que legal. Por isso também essa pauta está bem Depois passa fresca. para nós. Eu ia trazer, acabei esquecendo. Essa pauta tá bem fresca aí. Na verdade, eu trouxe, ficou na minha mochila lá no hotel. Mas essa pauta tá bem fresca. E para a geração Z e as próximas gerações, né, Alfa e Beta, a questão da autenticidade, ela é muito forte. Então, se um gestor, ele fala uma coisa e ele faz outra, isso com a geração Z em diante, não cola. Esquece. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não cola com as novas gerações, né? Então, as empresas, elas vão precisar caminhar para esse lugar de autenticidade, esse lugar de verdade, esse lugar de propósito e entrega, né? Então, as mulheres, elas podem se apropriar disso, né? Dessa mudança, não é que agora já está mudando, não, mas essa mudança que vai acontecer e principalmente de serem agentes dessa mudança. Então, assim, eu vou ser uma líder, eu tenho aqui uma equipe intergeracional, né? Lidar com essas equipes de maneira autêntica, sendo de fato quem ela traz uma grande oportunidade para que essa mulher ocupe bons espaços aí futuramente, né? E uma outra coisa, tem um estudo publicado na Harvard Business Review que fala que as mulheres, elas usam cerca de, numa média, tá? Cerca de 25% a menos a inteligência artificial generativa do que os homens. Né? Porque as mulheres, elas têm medo de serem lidas como antiéticas ou como menos capazes por terem que recorrer à inteligência artificial. Coloca cobrança nisso, em cima delas mesmas, hein? Sim, isso é uma pesquisa mundial feita com mulheres de diversos países, Estados Unidos, México, enfim. Então, o número varia de 10% a 40%, tá? E milhares de mulheres foram analisadas e aí eles chegaram nessa média de 25%. E aí, quando eles perguntam por quê, cai muito nesse lugar. Se souberem que eu usei inteligência artificial, por exemplo, para melhorar esse e-mail, vão achar que eu trapaceei ou vão achar que eu não tenho capacidade de escrever um e-mail, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque a inteligência artificial, ela é fundamental nos dias de hoje. Não, inteligência artificial hoje economiza muito trabalho, pronto. Exato. Então, as mulheres precisam se apropriar das ferramentas também para poderem ocupar esse espaço. Então tem espaços aí muito interessantes que, se as mulheres conseguirem preencher, se elas conseguirem ocupar, elas vão ter possibilidades melhores na carreira enquanto gestoras, né, enquanto líderes. Entendido, prof. Prof, então nós vamos ter que encerrar aqui, que nós já estamos aqui há quase 1 hora já conversando. E daria para ficar muito mais, porque nós nem entramos na filosofia, só raspou a superfície. E olhe lá ainda, hein? Não foi nem a colherinha da prova de sorvete ainda. Professora Aline, então, eu queria te agradecer por essa conversa e eu espero que a gente acabe fazendo uma segunda etapa desse podcast. Com certeza. Obrigada pelo convite, foi um prazer. É sempre legal falar desses assuntos, né? Espero que essa nossa conversa traga insights, né, para quem está nos ouvindo, e fico aí à disposição para a gente poder continuar os diálogos. Tá bom, prof. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço então por vocês terem nos escutado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo Decision Conecta Podcast. Muito obrigado.